Bom dia, meus lírios, tudo bem com vocês? Passando por aqui para gravar mais um vídeo para esse canal, porque tem que ir à luta, né, gente? Não pode parar. Agora que eu estou ansiosa, que está chegando mais próximo dos 1000 inscritos, né? Estou mais motivada, digamos assim. Gente, e muito grata, viu, gente? Sou muito agradecida a cada um que tem, né, se inscreveu no meu canal. Eu vim aqui falar de um assunto que até eu nem acho um assunto agradável, não. Acho um assunto chato, esse assunto já está bem batido, né? Já até dei a minha opinião lá, né? Cada um tem um modo de pensar, de interpretar, de achar, né? Cada um fala de uma forma e a gente não tem que respeitar a opinião de cada um. Mas o que eu vou dar é a minha opinião. Ontem eu estava vendo várias reportagens, vários vídeos sobre o ex-ator que faleceu, né? Pessoas assim, ó, até vi vídeos dele, né? Que ele postou há um tempo atrás, que ele postou falando, né? Falando não, assim, meio criticando como é que eu vou falar para vocês, a série da HBO sobre o crime da época, né? Crime que ele cometeu contra a atriz. E ele criticou porque ele disse que aquilo ali não foi como aconteceu, mas aquilo ali foi o que a polícia pôde constatar, foi o que a polícia apurou, foi a perícia que eles fizeram. Eles não podiam botar diferente lá, né? Por quê? Porque foi aquilo ali que houve, é o que eles puderam apurar, o que eles acham que aconteceu, porque é tudo minuciosamente apurado, né, gente? Aí ele disse que era uma coisa que ele queria esquecer, né? Que ele estava tentando esquecer, tocar a vida dele para frente, tá, até aí tudo bem. Mas só que assim, ai, não foi assim, não é assim que aconteceu, tá? Então por que ele não falou o que aconteceu, né? Porque ele não contou, ninguém sabe. Sabe que a polícia lá tirou as conclusões dela, né? Os estudos deles lá, né? Periciaram tudo, né? E assim, e tem outra coisa, assim, ele falou, eu estava tentando esquecer e as pessoas não deixam. Tá, tudo bem que ele pagou na justiça, eu já contei isso lá, falei sobre isso no outro vídeo, ele pagou a pena imposta pela justiça. Eu acho que ele deveria ter cumprido a pena toda, porque foi um crime hediondo, de uma forma brutal, de uma arma horrorosa, né, que machuca muito e a pessoa sofre muito. Mas como a justiça decidiu assim, né, mas se ele parar para pensar, ele estava ali se queixando, né, se queixando que ele só queria seguir em frente, né, achando que é muito fácil. Para ele não é fácil, para a mãe dela, muito, para a família dela, muito pior. Eu não sei se ela já perdoou ele ou não perdoou, né? Porque a gente não pode pedir uma coisa dessa para uma mãe e esquecer o que fizeram com a sua filha, que causaram dor e sofrimento para essa moça e para a família também. Ele diz que se arrependeu, né? O pastor da igreja dele fala lá, né? Que ele é uma pessoa reformada, transformada, né? E porque ele ficou do lado dele esses 15 anos, que ele foi pastor, que ele ia nos presídios pregar, né, que transformar a vida lá no presídio, tá tudo bem, mas isso não apaga o que ele fez. Para a família dela, não, né, gente? Eu duvido que essa família dela tenha comemorado. Não, acho que não. Porque assim, e o caso dele ter ido embora, não foi, como é que diz? Porque Deus se cumpriu, né? Como estava falando lá assim, ele foi, né? Porque agora Deus libertou ele e ele já, né? Agora está nos braços do Senhor, né? Tinha uma pessoa ali na plataforma falou que, né? Que ela viu lá, que alguém falou, isso eu não vi, que ele está nos braços do Senhor e a menina está no inferno. Isso aí já é uma coisa ridícula, absurda, né, gente? Ele pode até estar nos braços do Senhor, quem duvida, né? Ninguém duvida, porque ninguém sabe o que acontece depois daqui mesmo. Mas isso aí que ele falou ali, a esposa apareceu também, né? Porque depois que ele saiu da cadeia, ele foi casado com uma moça, ficou acho que uns 3 anos, e depois foi casado com outra que estava até agora, né? A outra que foi anterior a essa, ele teve 3 esposas, então. Ela escreveu até um livro, né? Quem era Guilherme de Pádua de verdade, né? Assim, ele
Ele, assim, agora ele estava diferente, mas como eu já falei nos vídeos anteriores, eu vi entrevista desse rapaz muito frias, ele era frio, né, gente? As pessoas têm uma mania, assim, né, as pessoas, isso são as pessoas religiosas, evangélicas, que falam bastante, né? Eu até entendo que os evangélicos têm outro modo de pensar, que eles talvez perdoem, né? Mas, assim, é porque Deus quis, né? É porque ele está nos braços do Senhor, porque ele praticou só o bem, ele não ficou matando depois que ele saiu da cadeia, não ficou matando, ele não era um serial killer. Aquilo ali que aconteceu foi um momento de muita raiva, foi um crime de ódio, né? O porquê também ninguém sabe, mas foi um crime de ódio. Mas aí dizer que a menina está no inferno, né? Porque ela tirou a vida dela e ela não estava em Cristo. O que é estar em Cristo para as pessoas? E quem sabe se ela não acreditava em Deus, né, gente? Ela foi uma vítima. Ela foi uma vítima. Ele foi vítima dele mesmo, né? Porque eles não pensaram antes de fazer. Antes de fazer, a esposa falou lá, a atual, que não foi ele quem fez. Então por que ele não falou isso na época e não provou, né, gente? Não fui eu, né? Foi a fulana. Pronto, vou provar que não fui eu. Ou ele quis proteger ela porque estava grávida na época, né? Eu vi muitas coisas ali, muitos pastores, muitos religiosos, né, que não vou citar nome, falando da partida dele e de como ele se transformou, e de como ele era bom, estava uma pessoa boa, mas gente, pensa bem, ele tirou a filha da mãe, do pai, e ele viveu uma vida confortável, trabalhando, né? Tá tudo bem, muitas pessoas que se encontravam ele, né, deviam às vezes até fazer algum xingamento, porque tem muita gente que não esquece, né? Mas com o tempo, já passou 30 anos, eu já acredito que as pessoas já não faziam mais esse tipo de coisa, mas ele teve uma vida longa não, né? Mas viveu 30 anos a mais que ela, ele tinha uma casa confortável, ele tinha uma esposa que amava, uma esposa bonita, né? E ela teve o quê? Nada, né? Com 23 anos foi embora, não se sabe por quê, ninguém sabe por quê, porque ele não explicou nada. E tem muita gente que é muito blá blá blá, né? Tem muita gente achando assim que, não, porque basta ser pastor e ser evangélico para que tudo seja esquecido e perdoado. Não é bem assim, gente. Ninguém pode falar essas coisas que não sabe, nem eu sei. Ou se eu só sei os comentários que eu vi, eu me lembro da época de como foi, né? Que foi uma coisa... Eu sei que milhares de pessoas, de meninas da idade dela, perdem a vida da mesma forma. E às vezes só tem uma notinha lá, quando tem, né? Mas isso aí é por quê? Porque essa moça em questão, ela era famosa, ela era uma menina conhecida, né? Tava na mídia, a mãe também é uma pessoa conhecida, por isso que deu tanta repercussão do caso, né? Mas muitas meninas, como ela, acontece também, né, gente? Mas não é menos cruel, né, porque ela era famosa e falaram porque o caso ganhou mídia, né, gente, falaram, e até hoje, assim, as pessoas estão falando muito também que a justiça divina foi feita. Eu não acredito nisso não, gente, na justiça divina não, chegou o dia dele ir, né, chegou o dia dele ir embora, né, já tinha cumprido o tempo dele aqui, e tanto faz que ele tivesse feito isso com a moça, ou não tivesse, com certeza ele ia embora com essa idade. Não tem nada a ver com justiça divina, né? Eu sei, né, que às vezes, não sei se a mãe dela perdoou, talvez se perdoasse, faria até mais bem para ela, mas a gente fala isso, né, porque não é nossa filha, porque se fosse minha filha eu acho que eu não perdoaria, né? Eu vi um caso que aconteceu, né, não sei se foi em São Paulo, daquele empresário lá, que o ex-patrão, o ex-empregado do cara, matou a criança filha do patrão, né? E o cara foi na cadeia, um menininho pequeno, de um modo bem cruel também. Aquele cara era muito nobre. Ele foi lá, conversou com o cara que fez isso de uma maneira cruel, né? O cara tá preso até hoje, mas ele perdoou. Ele conversou com o rapaz e perdoou. Quem faleceu foi o pai do menino, acho que foram 2 anos atrás, né? Ele era japonês, não sei se você lembra, o sobrenome dele era Ota. Eu não me lembro do menino, acho que era Ive, Otto, é alguma coisa assim. E assim, depois a esposa dele teve uma menina, né? Ele infelizmente, né, uma pessoa tão nobre, ele já faleceu. Por quê? Porque chegou o tempo dele, né, gente?
Eu sei que tem tanta coisa sobre essa história dessa menina, agora, por causa, né, estava meio esquecido, daí veio à tona por causa do aniversário do falecimento dela, e logo em seguida veio né, aí ele se queixa disso, se queixa da série que não tá contada como deveria estar contada, e porque ele, né, que ele era meio perseguido, não sei o quê. Não creio. Ele morreu no conforto do lar dele, junto com a pessoa que ele gostava, né, de uma maneira sem sofrimento, sofreu um pouco na hora talvez, mas, né, e imagina só você ganhar 18 fisgadas de uma arma branca, pontiaguda, né, olha só quanto sofrimento que ela causou. Então, para mim, isso foi um crime de ódio. Não, né? Não foi uma coisa por acaso. Uma coisa é você, no calor do momento, brigar com alguém, empurrar ela ou né, praticar alguma coisa desse tipo, mas que não queria, estava com raiva na hora, assim, mas de uma forma diferente, né? Outra coisa é os dois fazer o que eles fizeram, os dois juntos, né? Combinado, com certeza, planejado, né, gente? Já tinha lá uma tesoura dentro do carro. Né? Eu me lembro que na época ele disse que ela tinha uma tesoura porque ela tinha que cortar a ponta do leite, porque ela estava grávida e tinha que tomar leite. Né? Isso é assim. Só quem sabe o que aconteceu de verdade é ela, a Paula Tomás, e ele que sabia também, mas ninguém sabe o que aconteceu lá. A polícia apurou tudo que eles podiam, né? Porque eles trabalharam muito nesse caso. Pensa no cansaço que essas coisas dão, né? É um trabalho que dá, né? Que apurar tudo, todos os detalhes têm que ser visto, né? E o trabalho deles, eu tiro o chapéu. Agora, que as pessoas estão falando assim, tanta asneira nessa internet, a maior asneira que eu já vi foi essa, que ele está nos braços do Pai do Céu e ela está no inferno. E por quê? Porque seria assim, ele pode estar no braço do Pai do Céu? Pode, como eu já disse, né, gente? Quem que vai saber? Mas também aí falar que a moça, gente, isso aí vai machuca a mãe dela, né? Mas as pessoas falam muita baboseira, né? As pessoas falam coisas demais, assim. As pessoas podem até achar também que eu estou falando besteira, mas eu estou falando de tudo que eu vi ali, né? Que isso aí ainda não vai parar, né, gente? Ainda vai ter muito mais bochicho, porque muita gente ainda vai aparecer, muita coisa, né? Vai aparecer sensitivos falando isso, falando aquilo. E assim, né, gente? Bem no final das contas, foi uma coisa terrível, já passou. Eu sei que a dor dessa mãe deve ter amenizado, porque, né, com o tempo a ferida vai se fechando mais, mas não é uma coisa que se esqueça, não. Né? Imagina, gente, imagina se é uma coisa que a gente, né, que é da gente, é tão nosso, né, são nossos filhos. Então, eu acho que as pessoas deveriam até ser mais solidária com a família dela do que com a família dele. Dos pais dele eu não estou falando não, porque os pais dele devem ter sofrido horrores também. Assim, dele, né? Também não é digno de peninha não, né, gente? Não é digno de peninha não, as pessoas estão com muita peninha. Não tenho pena não, e também assim, eu não comemoro, como eu digo, mas também não lamento. Não lamento. Ele procurou mudar de vida? Sim, procurou. Mas teve uma vida boa, né? O que ela não teve direito de ter. É isso que eu digo, é isso que eu penso, gente. Essa foi só a minha opinião sobre tantas coisas que tem lá, a maioria das coisas ninguém concorda com aquilo lá que eu estou falando, mas enfim, né, gente, deu o meu palpite. É isso aí, meus lírios, agora eu vou trabalhar, limpar a minha casa, cuidar da minha vida. Beijinho, beijinho, beijinhos.